a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus vai ser pregada neste lugar, para a glória de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse que é necessário conhecer a verdade. A verdade é o que liberta o homem do pecado. Ele diz em João, Evangelho de João 8:32, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, ele diz: Pai, eu preguei a tua verdade, o povo odiou a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. João 14:6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade é a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Senhor Deus, abençoe este lugar. Repreende o mal deste lugar. Envia os teus anjos para este lugar, Senhor. Seca este lugar com um muro de fogo. Usa a minha vida, Senhor, e abre os ouvidos do povo. Glória a Deus. Vou pregar a segunda carta de Timóteo, de Paulo ao Timóteo, no capítulo 4. Paulo estava numa prisão em Roma, e ele escreveu para um homem chamado Timóteo. E era pastor da igreja de Éfeso. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Mas tu, Timóteo, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Senhor meu Deus e meu Pai, esta é a tua palavra. A palavra de Deus, a Bíblia diz que é pura, é vida.
A palavra de Deus é vida, espírito e vida. Todos aqueles que a ouvirem viverão eternamente. Todo aquele que ouvir a palavra de Deus e guardar no seu coração viverá eternamente. Senhor meu Deus e meu Pai, abençoa as pessoas que vão ouvir a tua palavra com temor, sabendo que não há outro Deus, sabendo que não há salvação fora de Deus. A salvação vem de um só homem, Jesus Cristo. Fora de Jesus Cristo, todos os homens estão mortos. Morto que anda. As pessoas que não conhecem Jesus Cristo e não têm fé no Filho de Deus estão mortos. Andam, comem, falam palavrão o dia inteiro, bebem cachaça, fumam maconha, mas estão mortos. A Bíblia diz que todo aquele que está separado de Deus está morto. Quem falou isso? Jesus Cristo. Aonde ele falou isso? Evangelho de João, no capítulo 15. Ele disse que ele é a videira verdadeira. Nós somos os galhos da árvore. Todo galho que é cortado da árvore, lançado no sol, logo depois ele seca. E os homens procuram galhos secos e queimam no fogo, para cozer comida e para se aquecer do frio. Todo aquele que é cortado de Deus é lançado no fogo. O que quer dizer isso? Todo aquele que abandona Jesus Cristo vai ser colhido naquele dia e lançado no inferno. Ele, a sua alma, o seu corpo, com toda a consciência, sabendo de tudo. É o pior castigo do inferno. O pior castigo do inferno é a consciência do homem. Jesus Cristo veio à terra, morreu em lugar do pecador, e o pecador diz: eu não tenho nada a ver com isto, afinal eu sou bonita demais para Deus. Este negócio de Deus é besteira, diz o homem maligno, porque ele quer continuar nos seus pecados, matando, roubando e se prostituindo. Enquanto alguém aponta o pecado dele, ele diz: você não tem nada a ver com a minha vida. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo mandou pregar a palavra dele, para que o homem saiba que um dia ele será julgado pelas coisas que fez através do corpo. A mão do homem é a mesma que dá um pão para um pobre, ela também mata. Aquele mesmo que cura, ele também mata. Aquele que cura, que faz o curativo, a mesma mão também mata. Então Jesus Cristo está dizendo esta manhã: escolha o que você quer fazer na sua vida, porque Deus julgará. Deus julgará todo homem que vem à terra, toda mulher. Um dia será julgado. O que é que você está fazendo na sua vida?
O homem levanta de manhã, cheio de vigor, e ele diz: hoje eu vou matar, hoje eu vou estuprar, hoje eu vou roubar, hoje eu vou trair, hoje eu vou fumar, beber, e ninguém tem nada a ver com isso. Mas Deus está dizendo, Deus, escuta, Deus está dizendo: se morrer na droga, não tem como Deus salvar. Se morrer na prostituição, não tem como Deus salvar. Se morrer na facção, não tem como Deus salvar. Deus está chamando o povo ao arrependimento. E não adianta resmungar com Deus, não adianta o homem resmungar com Deus, não adianta murmurar, balançar a cabeça, cuspir no chão e nem xingar, porque você vai ser julgado por cada palavra que sair desta boca imunda. O homem tem dois caminhos para andar: o caminho de Deus e o caminho do diabo. O caminho de Deus é o caminho da santidade. O caminho do diabo é o caminho da maconha, da droga, da facção, da prostituição. O caminho da droga, dos vícios, da traição. O caminho de Satanás é o caminho da morte. O caminho de Deus é o caminho da vida. O que é vida? Jesus disse: eu sou a vida. Todo aquele que está separado de Deus está morto. Quando você vê um homem, meia-noite, na porta de um cemitério, com frango, cheio de sangue, uma bacia, cheio de charuto, vela preta, cachaça para oferecer para os demônios, ele está morto. Na hora que ele morrer, Satanás vem buscar a alma dele. Você não acredita? Tá bom, então continua o teu caminho. Não lê a Bíblia não. Não se ajoelha não, não pede misericórdia a Deus não, para tu ver. Todo homem no dia da morte, ele sabe para onde ele está indo. Quem morre com Deus, a Bíblia diz que vai para o céu. E quem morre nas religiões falsas, toda religião que Jesus Cristo não é o Salvador, é falsa. Pode pular, xingar, estribuchar, espernear, xingar, jogar pedra, discordar, mas Deus diz: eu sou a única verdade. Não existe duas verdades, só existe uma verdade. Qual é a verdade? Jesus é o Salvador. Deus fez todas as coisas e tem direito sobre a vida de todo homem. Deus é o Criador. Ele tem direito sobre a vida de todo homem, de toda mulher, de toda criança, de todo animal. Tudo pertence a Ele. Satanás sabe que Jesus Cristo é o Salvador, por isso ele luta, colocando religiões falsas na terra, divertimento, entretenimento, política, lazer, prazeres, porque ele sabe: se o homem morrer apartado de Jesus Cristo, já era, nunca mais terá uma oportunidade. O Senhor Jesus Cristo diz em João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, ele diz: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Senhor, esta porta é agradável? Ele diz: não, a porta de Jesus Cristo é estreita. Por que as pessoas não conseguem andar com Deus? Porque a porta é estreita.
não cigarro, não maconha, não drogas, não prostituição, não mentira. O pastor pode até pregar, mas se estiver traindo a esposa, ele não é de Deus, é do diabo. O irmão pode estar fazendo a obra, tocando na igreja, mas se está traindo a esposa, vendo pornografia, ele está se enganando a si mesmo. O apóstolo Paulo estava preso por causa da palavra. O apóstolo Paulo estava preso por causa da palavra. O apóstolo Paulo foi assassinado com a cabeça cortada por causa da palavra. Jesus Cristo morreu em uma cruz, por quê? Por causa dos nossos pecados. Paulo está preso, mas a palavra está livre. E Paulo diz: Timóteo, eu te conjuro, prega a palavra, Timóteo, a tempo e a fora de tempo. Prega a palavra. Fala que Jesus Cristo é o Salvador. Mas Paulo, eles vão me apedrejar. Seja homem, pregue a palavra como ela é. Não se desvie da palavra. Está vendo, pastor? Pare de inventar conversa. Pregue a palavra a tempo, fora de tempo. Estão falando de política, pregue a palavra. Estão falando de futebol, pregue a palavra, interrompa. E o povo do mundo diz: você é fanático, só fala de Deus. Vai falar de quem? Do diabo? Se Deus é bom, Deus nos dá pão para comer, ar para respirar, sol para nos aquecer. Deus faz que a planta do pão cresça e frutifique. Suco de laranja, banana boa para comer, melancia, tudo vem de Deus. Manga doce, tudo vem de Deus. E por que é que o povo prefere as coisas do diabo? Por que é que o povo prefere crack, maconha, cachaça, prostituição? Por que é que o povo prefere as coisas do diabo? E não dá valor às coisas de Deus. Por que é que o povo prefere feitiçaria, macumba? Por que é que o povo não lê a Bíblia? Se o povo lesse a Bíblia, não existia ladrão no mundo, nem assassino, nem prostituta. Homem não traía a sua esposa, e nem as suas esposas traíam seus maridos, se lessem a Bíblia. Mas o povo não gosta de Bíblia. O povo gosta de Harry Potter, 50 tons de cinzas, lê tudo, até o rodapé, o povo lê. Mas Bíblia, o povo se acha bom demais para ler Bíblia. Eles dizem: isto é besteira. Alguns dizem que foi o homem que escreveu. Não, foi um jumento que escreveu a Bíblia, não foi homem não. Deus usou 40 homens em tempos diferentes para escrever a sua palavra. A maioria deles foram assassinados por causa da palavra. E o homem não quer saber de Deus. Se você não lê a palavra de Deus, você não o conhece. Se não lê a palavra de Deus, você não conhece Deus. Religião não salva ninguém. Matar frango na encruzilhada não salva.
ir na Aparecida, carregando uma cruz, pegar a Dutra e ir até lá 3 meses andando. Isto é religião falsa, sacrifício de tolo, é a Bíblia que diz. O que é que eu tenho que fazer? Salmo 116 te explica o que é que você tem que fazer. Davi pergunta: o que é que eu darei ao Senhor pela minha salvação? Nada. O Senhor não requer nada do homem, a não ser que ele creia que Jesus Cristo é o Salvador. Não é pela obra do homem que o homem é salvo, não é pelo que o homem faz que ele é salvo, é pelo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Isto te salva. O sangue derramado, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Deus fez o homem à sua imagem, segundo a sua semelhança, e o homem desobedeceu a Deus, dando ouvidos a Satanás. Por isso o homem caiu da graça. Jesus Cristo desceu do céu, morreu numa cruz, pendurado, sangrando, a morte dos pecadores. Agora todos aqueles que aceitarem Jesus Cristo não morrem mais. Este é o Evangelho. João 3,16, o Senhor disse: Deus amou o mundo de tal maneira. O que, Senhor? O Senhor Deus disse: eu amei o mundo. O Senhor Deus diz em João 3,16: eu amei os pecadores de tal maneira que eu dei o meu filho para morrer no lugar deles. Eles não quiseram, continuaram roubando, matando, traindo, rindo da palavra de Deus, cuspindo na Bíblia, fumando maconha nas folhas da Bíblia, continuaram fazendo as suas abominações, até que morreram. O que é que eu posso fazer pelo povo? Pergunta a Deus, que eu já não fiz. O povo vão para a igreja atrás de enriquecer, querendo apartamento, casa, carro. Outros vão para a igreja atrás de casamento. Senhor, eu quero casar. Não entendeu nada do que é uma igreja. Igreja é uma reunião de pecadores arrependidos que vieram até a igreja só para adorar a Deus. Igreja é uma reunião de pecadores arrependidos que vieram adorar a Deus. Por quê? Pelo que Ele fez. Só isto. O Senhor Jesus morreu em uma cruz para salvar maconheiro, traficante, milionário, mendigo, pobre, cego, mancos. O Senhor morreu para salvar gente que não dá valor a nada, pessoas que pensam que é alguma coisa, que ficam falando pelos cantos e não escutam a palavra de Deus, que acham que são alguma coisa. O homem não é nada sem Deus, nada. Pode ser ele doutor, delegado, capitão da rota, sem Deus você não é nada. O prefeito da cidade, sem Deus não é nada. Então por que está falando? Porque não cala a boca e baixa a cabeça e vai chorar. O que é que o homem é sem Deus? Nada. E se morrer hoje, 4 dias depois, fedendo, vazando por todos os buracos. E por que quer ser alguma coisa? Porque não baixa a cabeça, porque não chora,
Deus me enviou aqui para dizer para o homem: se morrer sem Jesus Cristo, pode ser valente, pode ser covarde, pobre, preto, branco, mulher bonita, jovem, pode ser quem for. Se morrer sem Jesus Cristo, entrará na condenação eterna, nunca mais terá uma oportunidade. O homem que desce à sepultura sem Jesus Cristo, ele está acabado. Jesus Cristo é o único que pode salvar o homem. O homem é eterno, nunca morre. Ele vai viver no céu ou no inferno, dependendo da escolha dele nesta terra. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. O Senhor diz: eis que eu coloco diante de vocês dois caminhos, a morte e a vida. O que é que você escolhe? Deus colocou dois caminhos para nós escolhermos. O que é que você quer? Jesus ou Barrabás? O povo gritou: solta Barrabás. E Jesus, o Cristo, o que é que eu faço? Crucifica-o. Amém, meu irmão? Vai com Deus. Pôncio Pilatos perguntou: tenho dois prisioneiros, um, Jesus de Nazaré, um homem justo, bom e reto, e tem o outro homem, Barrabás, assassino, mau. Quem vocês querem que eu solte? O povo disse: solta Barrabás. E Jesus, o que é que eu faço com ele? Mata, crucifica ele. Faz igual, Deus abençoe. O povo escolheu Barrabás. E Pôncio Pilatos perguntou: e o que é que eu faço com Jesus? Eles disseram: mata. É o povo de hoje. Tem Deus e tem o diabo. Eles continuam escolhendo o diabo. Carnaval, parada gay, futebol, bar, maconha, droga, tráfico, facção, igreja. Não, igreja não. Vocês não querem Deus? Não. Vocês não querem o Evangelho, Bíblia? Não. O que é que vocês querem? O povo disse: maconha, cachaça, homossexualismo, carnaval. O povo quer tabacaria, bares cheios, motéis, e depois paga a conta, tem dinheiro. No céu não se paga nada com dinheiro. No céu tudo é pago com sangue. Jesus pagou a conta com sangue. Onde está escrito isso, pregador? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. A Bíblia diz que Jesus Cristo nos comprou com o seu sangue. Sangue derramado, sofrimento, dor, pranto, fome, canseira, humilhação. E você fica brincando com a palavra de Deus. Então continua brincando. Continua brincando com a palavra de Deus, com a tua alma. Continua. No dia da tua morte, se Jesus Cristo não for o teu Salvador, você está perdido. Confiaram em Aparecida, em Orixá, confiaram em Chico Xavier, confiaram em Maomé. Homens não pode salvar homem. Como que um homem pode salvar outro homem no mundo espiritual? Não pode. Jesus Cristo é o Salvador, o único que salva. Então Paulo, o apóstolo Paulo preso,
escreve uma carta para o jovem Timóteo. E ele diz: Timóteo, meu filho, pregue a palavra de Deus a tempo, fora de tempo. Ensina o povo, corrige o povo, repreende o povo, porque se o povo morrer sem essa informação, o povo se perde. E Paulo diz: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O apóstolo Paulo deu a sua vida por causa da palavra. Mataram ele por causa disso. Cortaram a cabeça do apóstolo Paulo por causa só que ele pregava a palavra. Só isso. O apóstolo Paulo começou a incomodar as pessoas só por causa que ele pregava a palavra, para salvar a alma do povo. E o povo ficou irado contra ele e diz: mata ele, arranca a cabeça dele. Deus abençoe. Eu estou pregando. Isso aí é a música do mundo. Música do mundo. O Senhor Jesus Cristo diz: prega a minha palavra. Mas Senhor, o povo não vai gostar. Prega a si mesmo. Ensina o povo. Fala para o povo que se o povo morrer sem Jesus Cristo, o povo vai para o inferno. Fala para eles. Fala para o jovem de hoje: se morrer fumando maconha, vai para o inferno. Fala para eles. Deus está preocupado com a alma dos maconheiros, dos cachaceiros, das prostitutas, dos gays. Deus está preocupado com a alma deles. Por isso ele diz: prega a palavra, avisa para eles que o mundo espiritual existe. Avisa para o povo que se morrer nos vícios, eles não verão Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 8, a palavra de Deus diz: os limpos de coração, eles verão Deus. Mas as pessoas sujas, que não querem se limpar na palavra de Deus, eles não podem entrar no céu. O que limpa o homem é a palavra de Deus. Ela é a água. A palavra de Deus nos limpa. Limpa a nossa mente, o nosso coração. A palavra de Deus é a água da vida. Se as pessoas não ouvirem a palavra de Deus, elas não terão nenhuma chance, nenhuma. Através da palavra de Deus, as pessoas são libertas, curadas. Mas as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus a gente escuta com a cabeça baixa, não é contendendo, não é desaprovando, balançando a cabeça. Quem tem juízo, quando escuta a palavra de Deus, baixa a cabeça e chora, porque é Deus que está falando para salvar a tua alma. Se o homem morrer nos vícios, na maconha, no cigarro, na cachaça, na prostituição, na biqueira, na facção, trocando tiro com a polícia, para onde vai a alma dele? Você acha que Deus é tão bom que vai levar todo mundo para o céu? Mentira! A Bíblia diz que Deus é amor, porém Ele é fogo consumidor, justiça. Por isso Ele está dizendo ao povo: se arrependa, mude de vida. O que Deus é
O pai que não corrige o seu filho, ele não é pai, ele é padrasto. Esta palavra está escrita na Bíblia, Hebreus no capítulo 12, a partir do versículo 4, está escrito: o pai corrige o filho. O pai que não corrige o filho vai virar ladrão. O pai que não corrige o filho vai se perder. O pai que não corrige o filho vai para a cadeia. Por isso Deus ensina o pai a corrigir o seu filho, a mãe a corrigir a sua filha. Mas Satanás inventou uma lei dizendo: quem der uma palmada numa criança vai preso. Por quê? Que é para as crianças se perderem. Menina de 10 anos dançando funk no meio da rua. Onde está a mãe? Cadê o pai dessa criança? O Senhor Jesus Cristo disse: prega a minha palavra. Se não pregar a palavra, a Bíblia diz que o povo se perde. O que é que o Senhor manda dizer para mim, para você e para nós neste dia? Que a palavra de Deus é a única que pode nos salvar do inferno. Através da palavra de Deus, tudo foi feito. Deus falou: haja luz, e houve luz. Deus falou: haja, e houve. E se Deus falar hoje para o sol, caia sobre a terra, e agora? E se o Senhor Deus hoje quiser acabar com tudo, o que é que nós podemos fazer? Ele é Deus. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Deus manda na terra, no céu, no inferno. Deus manda no vento, no fogo, nas águas. Deus manda em tudo. A Bíblia diz que todo aquele que blasfema de Deus é inimigo dele. Você consegue um inimigo tão forte como Deus? Você pode vencê-lo? Você pode vencer Deus? Quem pode vencer Deus? Não é melhor ser amigo dele, filho dele, servo dele? Não é melhor? É melhor ser amigo de Deus do que inimigo de Deus. A Bíblia diz que todo aquele que não receber Jesus Cristo torna-se inimigo dele. Onde está escrito isso do pecador? João capítulo 3, versículo 35. A palavra de Deus diz: você tem uma Bíblia aí? Tem? Leia. Você tem o aplicativo Pão da Vida no seu celular? Não, é só MC Cabelinho e Funk. Você só segue esse povo. Baixe o aplicativo da Bíblia no seu celular, Pão da Vida, e confira o que eu estou pregando. Isto pode salvar a tua alma, o teu filho, a tua filha. Isto pode salvar o teu irmão, o teu pai. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus entra dentro do homem. A palavra de Deus liberta o homem. E por que não liberta? Porque o povo ouve de mau grado. O povo escuta a palavra de Deus de mau grado. As pessoas estão ficando loucas por causa que não dão glória a Deus. É o dia inteiro TikTok, o dia inteiro internet, vendo as pessoas bestas, dando risada, com a boca aberta, a boca cheia de dentes, dando risada. O mundo acabando em guerra, pessoas sendo destruídas. O Rio de Janeiro, as pessoas sendo massacradas pelo Comando Vermelho, e as pessoas dando risada. A África do Sul, o Boko Haram acabando com tudo, matando os crentes, queimando a igreja com todo mundo dentro. Sudão do Sul, na África,
As igrejas evangélicas estão sendo mortos, todos os crentes no facão. Depois eles fecham a igreja e queimam com todo mundo dentro, e o povo dando risada. Capital da Síria, Damasco, os irmãos sendo massacrados dentro das igrejas, o povo do Brasil dando risada, pulando carnaval, atrás de maconha para fumar e prostituta para se deitar. E Deus está dizendo: você se arrepende da sua vida, rapaz. O povo passa o dia inteiro procurando maconha para fumar, cachaça, uísque com Red Bull, enquanto o mundo está morrendo de fome. As crianças da África morrendo de fome, comendo terra, e o povo gastando dinheiro com champanhe, fazendo festa, andando de cruzeiro no navio. Deus cobrará. A quem muito foi dado, muito será cobrado, diz Deus. Deus te deu casa, riqueza. Deus te deu filho bonito, mulher bonita, e você está estragando o seu dinheiro com academia, tatuagem, piercing, vaidade. Enquanto uns estão morrendo de fome, e você diz: é porque a força do meu braço. E se Deus tirar a tua força hoje, hein? Ingrato. O doutor diz: eu estudei, eu tenho 2 faculdades. Então pega o teu dinheiro e gasta com coisa proveitosa, porque Deus vai te cobrar. O povo morrendo de fome, e outros gastando dinheiro com prostituta no motel, outros gastando dinheiro com bares, as mesas cheias de cerveja. Deus vai te cobrar. Pode dar um pão para um caído na rua e não dá, Deus vai te cobrar. Gastando dinheiro com vaidade, enquanto uns morrem de fome, doentes. Quantas vezes foi no hospital ver as pessoas com câncer sendo destruídas, e as pessoas dando risada na rua? O apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma, condenado à morte. Nero prendeu o apóstolo Paulo numa cela. Tinha dia e hora para ele perder a cabeça, e Paulo estava preocupado com as almas. Paulo escreve para um homem chamado Timóteo e diz: Timóteo, prega a palavra de Deus para o povo. O povo está se perdendo por causa que não tem quem pregue a palavra de Deus. Prega para eles. E Timóteo dizia: mas Paulo, o povo não quer ouvir Paulo. E Paulo, apóstolo, preso, condenado à morte, ele dizia: mas prega, Paulo. Timóteo, prega a palavra a tempo, fora de tempo, prega na chuva, prega no sol, prega de noite, prega no inverno, na neve, prega, Paulo. E Timóteo dizia: mas Paulo, o povo não ouve, mas prega. Quem sabe alguém vai ouvir a palavra de Deus e salvar a sua alma. Porque o povo só escuta a palavra de Deus quando estão na prisão. O povo só procura Deus quando está no hospital. O povo só procura Deus quando está com câncer, doente, velho, cansado, com fome, desempregado, humilhado. Quando o povo ganha um pouquinho de dinheiro, o povo começa a ir atrás de cachaça. Quando o povo ganha um pouquinho de dinheiro, a primeira coisa que o povo faz é largar da esposa, arrumar outra esposa. As mulheres, quando começam a ganhar um pouquinho de dinheiro, a primeira coisa que faz é trocar o marido. Os homens, quando começam a ganhar um pouquinho de dinheiro, a primeira coisa que eles fazem é trocar as esposas.
ninguém procura Deus, ninguém busca Deus. O homem, quando tem um pouquinho de dinheiro, a primeira coisa que ele faz é comprar um carro grande para querer passar por cima dos outros. O homem é vaidoso. O homem só busca Deus quando está caído na sarjeta, com fome. Quando recebe a sentença, 30 anos de prisão. O homem só procura Deus quando ele está com fome, miserável, velho, cagando na calça. É aí que ele vai procurar Deus. E nem todos. A maioria ainda fica mais irritado, mais zangado. A Bíblia diz que só os humildes buscam a Deus. Só os humildes de coração buscam a Deus, porque ele sabe que sem Deus ele está perdido. O homem, quando ganha um pouquinho de dinheiro a mais, quando ele arruma um emprego melhor, a primeira coisa que ele faz é trocar a esposa, é arrumar uma mulher nova, bonita. A primeira coisa que o homem faz quando ganha um pouquinho de dinheiro a mais é trocar a esposa, abandonar os filhos. É a primeira coisa que ele faz. Depois ele vai atrás de um uísque, motéis caros, viagem para Paris, conhecer Nova York, mas ninguém tem sede de Deus. O homem tem sede de cachaça, de maconha, uísque com Red Bull, mas ninguém tem sede de Deus. Ninguém tem sede da Bíblia, ninguém quer ler a palavra do Senhor. Os crentes de hoje em dia andam atrás de profetas, congresso, homens que falam bonito, que tem anel de teologia no dedo. Nem os crentes hoje querem ler mais a Bíblia, nem os crentes hoje querem mais jejuar, ir no ciclo de oração, porque não acreditam mais em Deus, porque eles dizem: Deus está muito ocupado, não tem tempo para nós. Mas a Bíblia diz que Deus escuta a oração daqueles que o temem. A Bíblia diz que os 7 Espíritos de Deus estão sobre a terra, contemplando o bem e o mal. Os olhos de Deus estão sobre a terra, contemplando. Tudo que o homem faz, Deus vê. Tudo que o homem fala, Deus escuta. E anota tudo no seu caderno. E um dia, ele julgará o homem. Tudo que pensou, tudo que falou. A Bíblia diz em Mateus 5:28, se um homem olhar para uma mulher e no seu coração desejá-la, já cometeu adultério com ela. Deus é o juiz justo. O homem não se converter, Deus afiará a sua espada. O Salmo 9, versículo 17, a Bíblia diz que Deus lançará no inferno todos os ímpios da terra e todas as nações que se esquecem dele. O dia inteiro, trabalhando, xingando, namorando, fazendo tudo o que pode, mas ninguém pergunta aonde está o Deus que me criou, porque o homem não está interessado em Deus. O homem está interessado em adultério, cachaça, maconha, novinha, motel. O homem está interessado em uísque com Red Bull. O homem está interessado em academia, piercing, tatuagem, mas ninguém quer ler Bíblia. E não sabe que nós seremos julgados pela Bíblia. Toda a lei de Deus está escrito na Bíblia. Salmo 19, leia. Mas o homem diz: eu não tenho nada a ver com isto. O homem diz: eu não tenho nada a ver com isto.
Afinal, eu sou bonita demais para ler Bíblia. Jovem demais para ler Bíblia. O outro diz: eu sou malandro demais para ler Bíblia. O outro diz: eu sou esperto demais para ler Bíblia. E o doutor diz: eu já fiz 4 faculdades, sou PhD, não tenho tempo para isto. Isto é besteira. Continua a tua vida, continua pensando assim, que Deus não existe, até o dia que o coração parar, até o dia que a alma sair do corpo. Aí o homem vai ver que ele é um miserável pecador, que sem Deus ele está perdido, e o homem não quer andar com Deus. A Bíblia diz que Noé andava com Deus, Enoque andava com Deus, Paulo andava com Deus, Jesus Cristo é Deus. Quem não recebe Jesus Cristo também não tem Deus. Aquele que não honra o Filho não será honrado pelo Pai. Já pensou no dia da morte, hein, moça bonita? No dia da morte, sem Deus, apartado de Deus, e a beleza ficando para trás, e a alma descendo, e o corpo bonito ficando na terra, e a alma descendo para o inferno. Você já pensou, doutor? 4 faculdades, está lá na parede, 4 diplomas. O dia da morte, o corpo caindo do doutor, a alma descendo para o inferno, e o doutor olhando para o seu carro importado, a sua esposa bonita, a sua cama, probel, casal. Quando um mexe, o outro não sente, deixando tudo para trás, e Satanás levando a alma para o inferno, porque passou a vida inteira, nunca perguntou por Deus, nunca, apartado de Deus, desonrado por Deus. Quem não honra Deus na terra, moça bonita, não honra também Ele no céu. Quem não honra Deus na terra, não honra Ele também no céu. Quem não anda com Deus na terra, também não vai andar com Ele no céu. Noé andava com Deus mediante uma geração corrompida. Deus olhou para a terra e viu que todos estavam corrompidos, matando, roubando, se prostituindo, abrindo boca, biqueira, droga, e Deus só olhando. As paradas gay, todo mundo dançando, e Deus só olhando e observando e anotando tudo. E o homem não perguntava por Deus, até o dia que o coração dele parou. O dia que o coração do homem parou. O dia que Deus disse: eu vou acabar com esta bagunça. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e condenou a todos. Mas Ele viu um homem que no meio de uma geração corrompida se desviava do mal. Como era o nome dele? Noé. O nome dele era Noé. Todo mundo estava corrompido, todo mundo indo para a parada gay. Noé diz: eu não vou. Todo mundo indo para o carnaval vestido de mulher. Noé diz: eu não vou. Todo mundo com um copo de uísque com Red Bull na mão. Noé disse: eu não participo disso. Todo mundo corrompido. Noé se desviava do mal. Noé se desviava do mal. E o povo dançando, os homens vestidos de mulher, as mulheres vestidas de homem, e o povo dançando e se divertindo, até que Deus falou: chega, eu vou acabar com isto. Noé. E Noé disse: eis-me aqui, Senhor, vem aqui.
Noé faz uma arca para ti, salvar a tua alma e a alma de tua família. Meu irmão, você vai ver no dia da morte. Você vai ver no dia da morte o terror que é para o pecador morrer sem Deus. O terror que é para o pecador sair desta terra sem Deus, deixando seus filhos, a sua mulher bonita, a sua cama boa, a sua casa boa que passou a vida inteira para construir e vai ficar tudo para o Ricardo, tudo. Por que não glorificou a Deus? Em vez disso, deu risada, zombou da palavra de Deus, zombou do próprio Deus. Ele não se desculpou e não chorou na presença de Deus. E Deus está dizendo nesta tarde: se você morrer sem Jesus Cristo, meu filho, que eu matei na cruz por tua causa, você está perdido. Deus sacrificou Jesus Cristo na cruz, sendo ele filho, pelos pecadores. E os pecadores dão risada, eles acham engraçado, eles acham que isso é uma palhaçada. Jesus Cristo foi assassinado por você, maconheiro, cachaceiro, prostituta. Jesus morreu por você. E você bate no peito e diz que não tem nada a ver com isso. Então continua o teu caminho, continua. Depois resolve com ele. Tu é grande, valente, forte, pode com Deus, resolve com ele. E se fosse um funk, hein, tiozinho? E se fosse um funk, estaria dançando, descendo até um chão, para comer a palavra de Deus. Passa com a cara de quem estou odiando. Então continua o teu caminho. Continua o teu caminho. As pessoas dizem: prega o amor de Deus. Paz, irmão. O amor de Deus é João 3,16. Deus matando o seu filho na cruz, para salvar maconheiro, traficante, para salvar miliciano, para salvar gay, prostituta, pai de família, traficante, para salvar todo mundo. Deus não faz acepção de pessoas. Pode ser bonita, pode ser feio, pode ser valente, pode ser perigoso, pode ter um fuzil na mala do carro, mas Deus não tem homem. Um povo que odeia Deus e quer falar o quê? Quem odeia Deus está derrotado, saiba disso hoje. Pode ser macumbeiro, traficante, pode ser quem for, saiba disto. Você não é nada sem Deus, nada. Apenas um homem arrogante e besta, que um dia conhecerá um Deus irado. A Bíblia diz que Jesus Cristo vem irado para esta terra, tomando vingança contra todos que desprezaram a sua cruz, o seu sangue derramado. Você já pensou um pai que ama o seu filho e pega ele e sacrifica para salvar todo mundo, e as pessoas ficam dando risada da cara dele, cuspindo no chão, fumando maconha na folha da Bíblia? Continua o teu caminho, continua o teu caminho, continua o teu caminho, continua o teu caminho, continua, fumando a tua maconha, bebendo a tua cachaça e depois paga o preço. Um homem inventou de zombar de Deus, começou a pregar a palavra de Deus, abriu igreja, ele diz: eu sou pastor. Deixou a mulher, arrumou uma prostituta e foi para o motel. Na hora do bem bom, ele morreu. Na hora do bem bom, que estava lá, tudo certo, tudo bom, uma coisa linda, Satanás levou a alma dele para o inferno. Continua brincando com Deus, continua dizendo que tu tem peito de aço, continua. Deus cobrará. Pode ser hoje. E se hoje for o último dia que tu ouve a palavra de Deus, hein? E se hoje for o último dia, e se hoje for o último dia da tua vida, homem, o que dirás para Deus quando chegar lá? Estava ocupado demais fazendo o quê? Estava ocupado demais
demais fazendo o quê? O que é que o homem está fazendo? Ocupado demais. O quê? Academia. Para quê? Ficar bonito. Ocupado demais. Para quê? Fazendo uma tatuagem. 3 meses fechando o corpo. E Deus, você não buscou Ele de manhã. Saiu de casa para o trabalho. A cidade de São Paulo, cheia de ladrão e maconheiro. E continuou andando o dia inteiro. Passando pelo meio da rua. Cheio de traficante. Você anda sem Deus, sozinho. Você tem certeza? Andando pelos becos da Avenida Paulista sozinha. Você tem certeza? Sem Deus. A Bíblia diz que o anjo de Deus acampa-se ao lado daqueles que temem a Deus. Esta palavra pode salvar a tua alma. Esta palavra também pode condenar a tua alma. Esta palavra, a mesma palavra que salva, também condena. Para todos aqueles que ouvem a palavra de Deus de mau grado. Para todos aqueles que ouvem a palavra de Deus de mau grado, serás condenado, sem que haja misericórdia. A Bíblia diz que o juízo de Deus é sem misericórdia. Buscai ao Senhor, quando? Hoje. Quando? Hoje. A porta está aberta. A porta do céu está aberta. Quando? Hoje. Se ouvires a palavra de Deus, não endureça o teu coração. Se ouvires hoje a palavra de Deus, não endureça o teu coração não, porque podes morrer hoje. O homem é apenas uma luz, uma vela acesa. Passando um vento, a vela se apaga. Busca Deus hoje. Como que eu busco a Deus? A Bíblia diz que a gente busca Deus lendo a palavra dele e temendo. O Salmo 1 diz: medita de dia, de noite, na palavra de Deus. O Salmo 1 diz: medita. O que é meditar? É pensar. O que eu estou fazendo da minha vida? Cadê Deus? Será que a vida é só isso? Trabalhar feito um cachorro, comer feito um mendigo, o dia inteiro dentro do ônibus, para cima e para baixo, 4 condução, chefe chato, dinheiro pouco. Você acha que a vida é só isso? Acabar velho, com os dentes tudo banguelo, porque não tem dinheiro para arrumar, na fila do SUS, esperando uma migalha do governo. E por que não clama a Deus? Por que o homem não clama a Deus? A Bíblia diz que o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Deus pode fazer nascer um pé de árvore no meio do deserto, só para te alimentar. Deus pode abrir uma fonte de água no meio do deserto, só para matar a tua sede. A Bíblia diz que Israel estava no meio do deserto, tudo seco, sol de 50 graus de dia, de noite, madrugada, 0 grau, um vento frio. E a Bíblia diz que Moisés tinha mais ou menos 2 milhões de pessoas com ele. Nenhum morreu de fome, nenhum morreu de sede. Deus sustentou Israel no deserto. 2 milhões de pessoas. Nenhum morreu de fome, nenhum morreu de sede. Havia gado, jumento, camelo, crianças, mulheres velhas, homens velhos, doentes. Mas Deus sustentou todos. Nenhum morreu de fome, mas morreram por causa da rebeldia. Falaram mal de Deus, falaram mal de Moisés. E a Bíblia diz que Deus enviou serpentes no deserto, e a serpente começou a morder o povo. Quem é a serpente hoje? A serpente hoje, irmão, é demônio, Satanás, o povo doido,
O povo não dorme. O povo é o dia inteiro preocupado. Síndrome do pânico, depressão, vícios. O povo tem que fumar maconha. O povo tem que fumar cigarro. O povo tem que dar um trago na cachaça. O povo tem que beber cachaça. Isto são demônios. O homem não precisa de cachaça, nem de maconha. O homem só precisa de pão e água e Deus, só. Pão, água, Deus, só. Para viver bem, com saúde. Mas o povo está doente, por quê? O dia inteiro, cachaça, maconha, preocupação, cigarro. O povo passa o dia inteiro inquieto, para cima, para baixo. O povo está com preocupação, taquicardia. O povo doente do coração. O povo viciado em tudo, em pornografia, em sexo. O povo está viciado em tudo, maconha, crack, tudo que não presta. O povo é viciado. Mas eu nunca encontrei um homem viciado em ler Bíblia, nunca. O Senhor Deus está convidando o povo da terra ao arrependimento. Deus não está convidando ninguém para ir para a igreja. Deus está falando para o povo: se arrependa. O Senhor Deus está falando para o povo: se arrependa. Se arrepender do quê? Casou, largou a esposa e arrumou outra. Se arrependa. Os adúlteros, a Bíblia diz, não tem parte com Deus. A Bíblia diz que aquele que é viciado em qualquer coisa que não seja ler Bíblia, orar, jejuar, está condenado. As obras da carne, onde está escrito isso? Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 16. As obras da carne são prostituição, impureza, vícios, maldizência, tudo que não presta. A Bíblia diz que é do diabo. Obra da carne, natureza caída do homem, carne. A natureza caída do homem, por causa do pecado de Adão, todo homem nasceu miserável, pecador, necessitado da glória de Deus. Quem? Jesus. Ele é a glória de Deus. Jesus Cristo veio a esta terra para salvar os pecadores miseráveis, eu e você, a moça bonita e o homem feio. Deus veio salvar todos, mas a Bíblia diz que nem todos querem. A Bíblia diz que Deus enviou Jesus para salvar a todos, mas a Bíblia diz que nem todos querem. Por quê? Porque quer continuar na cachaça, quer continuar na matança, na violência. As pessoas querem continuar fumando maconha, bebendo cachaça, usando droga, traindo a esposa, e elas dizem que querem andar com Deus. Como? Tem que deixar tudo, tem que deixar todos os vícios, todo o pecado e toda a safadeza, porque senão não anda com Deus. Muitos pastores entrarão no inferno porque querem enganar Deus, querem pregar a palavra de Deus, mas também querem trair as suas esposas, querem pregar a palavra de Deus, mas querem passar o dia inteiro vendo pornografia. A Deus você não engana, nem eu. Saiba disto, a verdade dói, mas cura. Não adianta cantar no coral da igreja e dormir com o namorado sem ser casado, não adianta, você está se enganando. Põe a tua casa em ordem, diz Deus. O tratamento de Deus é duro, a mão de Deus é pesada. Tudo isso para quê? Essa gritaria na rua para quê? Para salvar a tua alma. O homem está caindo no buraco e alguém grita: ei, olha o abismo. E você diz: graças a Deus, obrigado, eu ia caindo no buraco, eu estava cego. Deus hoje veio abrir os teus olhos. Deus vai te dar um aviso: se morrer no pecado, você entrará na condenação eterna.
Pode ser eu, pode ser tu. A Bíblia diz, Deus diz que não faz acepção de pessoas, pode ser quem for. Se não guardar os mandamentos de Deus, não tem parte com Ele. Deus não tem compromisso, meu irmão, senão com a sua palavra. Você pode ser o que você for, crente, católico, você pode ser budista, você pode ser muçulmano, você pode ser quem você for. Deus não tem compromisso com o homem, é com a palavra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, mudar os seus caminhos maus, então eu ouvirei do céu, salvarei a sua terra, sararei a sua alma. Por que o povo está viciado em cachaça, em maconha, em prostituição? Por que o povo é viciado em tudo que não presta? Porque não quer Deus. Lê a palavra de Deus para tu ver se Ele não te liberta. Lê. Fala para o maconheiro, diz, não tenho tempo para isso não, pastor. Fala para o cachaceiro, não tenho tempo para isso não. Mas 5 da manhã está enchendo o caneco. O homem tem que dominar o seu pecado, seja quem for. Se não dominar, o pecado te mata. Ou você mata o seu pecado, ou ele te mata, ele te arrasta para o inferno. Deixa hoje. Essa é a palavra de Deus para nós, para mim, para tu, para nós. Quem morrer no pecado pode ser quem for. A Bíblia diz que não tem parte com Deus, porque Jesus Cristo veio a esta terra para tirar o pecado do mundo. Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 29, João Batista olhou para Jesus e apontou o dedo para ele, dizendo: esse daí é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A ele vocês têm que ouvir. Quem não ouve Jesus Cristo está condenado ao inferno. Nunca mais, se morrer sem Deus, nunca mais terá a oportunidade, nunca mais terá a oportunidade de respirar o ar puro, de ver o sorriso de uma criança, de andar nas ruas de ouro, de andar do lado de Deus. A Bíblia diz que todo aquele que é puro, limpo de coração, verá Deus. E quem não é? Quem se enche o dia inteiro do que não presta, vai ver Deus aonde? A Bíblia diz: todo aquele que é puro de coração, limpo, verá Deus. Irmão, como é que eu limpo meu coração? Lendo a palavra de Deus, joelhos dobrados na presença de Deus e orando. Não há outro jeito de ver Deus, senão olhando para a palavra, meditando na palavra de Deus. A Bíblia tem 66 livros, todos são bons, todos são bons para aprender, para corrigir a vida errada. Se todo mundo lesse a palavra de Deus, não tinha ladrão na terra, nem prostituta, nem traficante. Se todo mundo lesse a palavra de Deus e obedecesse os mandamentos de Deus, não precisava de polícia, não precisava de juiz, não precisava de nada, segurança pública. Se o homem lesse a palavra de Deus, se as mulheres lessem a palavra de Deus, essa terra era maravilhosa, não tinha parada gay. Se o homem lesse a palavra de Deus e obedecesse os mandamentos, não tinha crime, não tinha comando vermelho, não tinha PCC, não tinha biqueira, não tinha droga, não tinha bar. Se o homem obedecesse a palavra de Deus, todo mundo era saudável, todo mundo andava em paz, podia deixar o teu carro estacionado com a chave no contato, ninguém roubaria. E por que o homem está depravado? Porque não lê a Bíblia, porque não quer nada com Deus. É o dia inteiro vendo MC Cabelinho, o dia inteiro vendo TikTok, a dancinha do TikTok, dando risada de pessoas que não tem nada na cabeça, nenhum compromisso com a tua alma, mas ninguém quer nada com Deus. A Bíblia diz que nós temos que meditar na palavra de Deus de dia
e de noite. É o Salmo primeiro, leia lá. Porque será como uma árvore plantada à beira do rio. O homem que lê a palavra de Deus não dá trabalho para o pai. É um bom pai, um bom marido, um bom cidadão, um bom funcionário. Mas quem não lê a palavra de Deus vai entender o quê? A boca cheia de palavrão. O jovem de hoje só fala palavrão. Desrespeita pai e mãe, por isso morre cedo. Existe um mandamento na lei de Deus que diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que viva bastante tempo na terra. Por que os jovens estão morrendo cedo? Trata a mãe de véia. Por que os filhos morrem cedo? Trata o pai: ah, pai, você não sabe de nada, você é um bobão. Morre cedo. Quem não honra o seu pai e a sua mãe morre cedo. Quem não honra a Deus morre mais cedo ainda. Todo aquele que blasfema da palavra de Deus morre cedo, morre envergonhado, cagando na calça. Deus, Ele é o juiz justo. Se o homem não se converter, Deus o matará. Está escrito aonde? Salmo 7, versículo 11. Leia. A Bíblia diz que Deus é o Deus que faz a ferida, e Ele também é o mesmo que sara. A Bíblia diz que Deus dá a vida e Ele também tira a vida. Como você não vai temer um Deus desse? Deus, Ele te prospera e Ele também te abaixa. Se Deus quiser te enriquecer hoje, Ele te dá uma ideia, Ele abre uma porta. Mas se você não honrar Ele, depois de Deus te exaltar, Ele te abaixa, Ele te humilha, Ele pisa na tua cabeça, esfrega a tua cara na lama. Deus dá inteligência, o homem estuda, faz faculdade, doutor, juiz, e depois ele começa a esnobar de Deus, começa a pisar na palavra de Deus, virar as costas para Deus, aí ele fica velho, aí o câncer pega ele, aí ele chora arrependido, mas não busca a Deus, morre no seu orgulho, porque a Bíblia diz que só quem busca a Deus são os humildes de coração. É preciso ser humilde de coração para buscar Deus, no meio de uma sociedade corrompida, onde todo mundo está preocupado com tatuagem, todo mundo está preocupado com futebol, jogo do tigrinho, TikTok, mas ninguém está preocupado em ler Bíblia. Leia a Bíblia que Deus vai te fazer grande. Leia a Bíblia que Deus vai te exaltar sobre todas as nações. Se não ler, prepare-se para a queda. Quem não lê Bíblia, quem não honra a Deus na terra, prepare-se para passar fome. Quem não honra a Deus, prepare-se para ser humilhado na doença, na velhice. Quem não honra a Deus na terra, prepare-se para ser humilhado. Nunca buscou a Deus, nunca leu a palavra, nunca, sempre blasfemou de Deus, e agora quer ser cheio do Espírito. Esta é a palavra do Senhor. Quem quer entregar a vida a Jesus Cristo e se livrar do inferno hoje, a Bíblia diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. Quando você diz: eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, imediatamente o teu nome é escrito no livro da vida. Mas se você disser besteira, naquele grande dia Deus vai falar: eu abri a porta, eu te chamei, e você disse não para mim. A Bíblia diz que quem honra o pregador, honra aquele que enviou ele. E quem desonra o pregador da palavra dele, desonra não o pregador, mas o próprio Deus. Senhor, esta é a tua palavra. A tua palavra foi falada. O que é que o Senhor falou hoje? O Senhor disse: prega a minha palavra. Quem ouvir, eu salvo. E quem não quiser ouvir, está condenado.
Quem quer aceitar Jesus Cristo hoje como seu único Salvador e se livrar do inferno? Você está vendo, irmão, por que as pessoas vão para o inferno? Porque não dão crédito. Isaías 53:1 diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação e a quem o braço do Senhor ajudou? Eu não acredito. Senhor, louvado seja o teu santo nome e exaltado para todo sempre. Recebe, meu Deus, a honra e a glória deste lugar. Cada alma que ouviu a palavra de Deus, escute, mude de vida hoje. Aquele que matava não mate mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que traía a esposa, pare hoje, peça perdão a Deus, que Deus te perdoa. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.